Olá, seja bem-vindo a mais um estudo bíblico, seja bem-vindo a mais um estudo a respeito das doutrinas cristãs. E na aula de hoje, nós daremos seguimento ao estudo da eclesiologia, também chamado estudo da igreja. E na aula de hoje nós vamos falar a respeito da origem da igreja e do seu desenvolvimento. Qual que é o núcleo? Qual que é a base? Qual que é o início? Quem pensou nisso? Quem estruturou essa ideia de igreja e como foram os seus primeiros passos até o seu desenvolvimento? E essa aula, esse tema foi dividido em duas aulas. Na aula de hoje, nessa primeira aula, nós vamos ver os primeiros passos, a origem e os primeiros passos, as primeiras etapas do desenvolvimento da igreja. E na segunda aula, nós daremos sequência a respeito do desenvolvimento da igreja até os dias atuais. Então, esteja conosco nessas aulas, você vai aprender bastante, compreender a origem, como tudo isso começou, qual foi a ideia e o propósito por detrás de tudo isso. E uma vez que você entender, você vai ver a importância, a seriedade e o valor de tudo isso. Então acompanhe conosco até o final dessa aula, na próxima aula também, para que você tenha uma visão geral, uma visão completa sobre esse assunto. Mas antes de nós continuarmos, eu convido você, onde quer que você esteja, para orar comigo, para que nós possamos ser abençoados por Deus nessa empreitada, nessa caminhada de crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus. Então, em sinal de reverência, feche os seus olhos aonde você estiver, incline sua cabeça e vamos orar para que Deus nos abençoe. Ó Deus, mais uma vez eu quero te agradecer, quero te louvar, quero te bendizer pela oportunidade de estar aprendendo e compartilhando a respeito dessa matéria tão especial que vem da sua palavra. Senhor, que privilégio é poder estudar, que privilégio é poder entender, que privilégio, Deus, é conhecer a verdade, Deus, ser liberto pela verdade, que privilégio é poder entender as coisas na sua essência, de uma maneira clara, de uma maneira concisa, de uma maneira verdadeira, para que, liberto de todo engano, misticismo, fraude, a gente possa caminhar na verdade. Obrigado, Deus, porque há tantas ideias e tantas vozes nesse mundo, mas o Senhor ainda faz ouvir a sua voz, e eu peço humildemente, Deus, que o Senhor me use, para que eu seja um instrumento, Deus, para que a sua voz seja ouvida. E eu oro para que tanto o meu coração, quanto o coração daqueles que ouvem e assistem a essa aula, sejam abençoados, edificados na sua graça, edificados na sua verdade, no seu poder, e que os seus propósitos se cumpram, e que nós possamos crescer, que nós possamos ser libertados de todo engano, de todo erro, Senhor, e termos, Deus, sabedoria, entendimento, Deus, e uma fé saudável e santa. Em nome de Jesus, amém. Bom, vamos lá então na nossa jornada. O primeiro slide, que é a introdução, é a nossa introdução geral a respeito desse tema da doutrina da igreja. É uma chamada para o valor, é uma chamada para a importância e para os riscos a respeito do conhecimento ou desconhecimento dessa doutrina de maneira adequada. O texto de Mateus 16:18 diz: pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E no Salmo de número 133, ó quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Esses dois textos, eles fazem uma ligação e uma indicação direta com o tema de igreja. Isso tem tudo a ver com a igreja, tem a ver com o propósito, tem a ver com a origem, tem a ver com a ratificação, com a confirmação, com o propósito divino da igreja. A igreja é importante, e eu faço questão de chamar a atenção para isso, por conta das ideias modernas sobre igreja, que é apenas um lugar qualquer. Algumas pessoas desprezam isso, se tornando desigrejados. Algumas pessoas não têm compromisso com a igreja. Algumas pessoas não valorizam a igreja. E é justamente por causa disso que nós precisamos estar cada vez mais conscientes da sua origem, do seu propósito, da sua ideia, da sua função, da sua organização, do seu governo, para que através disso a gente possa entender o que Deus teve em mente ao estabelecer
fortalecer a igreja. E nós possamos desfrutar dela da maneira adequada, crescer da maneira adequada e ter uma visão saudável com relação à palavra e com relação à doutrina de Deus. A Escritura diz que o meu povo se perde por falta de conhecimento. É a falta do conhecimento que nos leva a não viver cada área da nossa vida de maneira maravilhosa, de maneira plena e de maneira proveitosa. E também nos faz ser enganados. Esses movimentos desigrejados é uma tragédia, é uma loucura, a da qual você deve se afastar completamente. Mas como que você afasta de um movimento errado? Qual é o remédio para evitar as heresias? Qual é o remédio para evitar os movimentos enganosos? Qual é o remédio para evitar a falsa piedade? O conhecimento da verdade. E na aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre a origem, a ideia, de onde iniciou. Então acompanhe comigo no próximo slide, que falamos sobre esse tema já de maneira específica. Aprendemos, diz aí o slide, que a igreja significa reunião e considerando as características de seus participantes, então concluímos que a ideia bíblica de igreja é uma reunião de pessoas que acreditam no mesmo Deus, têm a mesma doutrina e buscam viver em fraternidade, santidade, pureza, auxiliando-se mutuamente. Bom, isso é muito importante, presta atenção aqui. Fica comigo aqui. Quando nós analisamos o conceito de igreja, nós fizemos uso de 3 aspectos e de 3 perspectivas para entender isso bem. O que nós fizemos? Analisamos em primeiro lugar os termos do grego, os termos originais que vão falar que é igreja. Bom, aonde e qual contexto esse termo está envolvido? Qual é o significado desse termo? E nós vimos que eclésia e o seu correspondente hebraico vai significar reunião, ajuntamento de pessoas. Mas um ajuntamento de pessoas por si só não significa nada. Um show, uma boate, um bar, uma partida de futebol, de basquete, reúne muitas pessoas para assistir. E nem por causa disso é uma igreja. Então, o termo em hebraico e grego nos ajuda a entender uma pequena fração do que significa de fato essa instituição, a igreja, esse propósito de igreja. O segundo passo foi analisar, então, os membros participantes, porque olhando para os membros, eu consigo ter uma ideia. Se eu olho, por exemplo, para os membros de uma reunião, e os membros daquela reunião, eles usam roupas de esportes, times de futebol, opa, essa reunião aqui tem alguma coisa a ver com esporte. Os membros dessa reunião, eles usam roupas esportivas de time e se reúnem em estádios. Opa, tá vendo que o cenário começa a ficar mais claro? Alguns deles usam instrumentos musicais para servir de animação. Poxa, eu já consigo entender o que é aquela reunião ali. Por quê? As características. Da mesma maneira, a Escritura trouxe as características dos participantes dessa reunião chamada igreja. E os participantes são pessoas que têm uma mesma fé, que têm uma mesma doutrina, que procuram ser santos, que procuram ser irmãos, uma fraternidade, que procuram ser aprendizes, que são discípulos. Então essa igreja, ela é constituída não com propósito esportivo, não com propósito econômico, financeiro. Ela tem um propósito de fraternidade, santidade, espiritualidade. Pronto, então eu estou entendendo. Aí a gente partiu para o terceiro aspecto, que o terceiro aspecto era perceber, analisar as imagens, as figuras de linguagem aplicadas à igreja. E vimos corpo, hospital, quartel-general, vimos noiva, esposa, vimos como uma escola. Então vimos vários aspectos que fazem alusão à igreja, e aí a gente conseguiu montar um quadro. Opa, então o que é uma igreja? É esse resumo que eu trouxe a vocês, partindo desses pressupostos, não partindo de uma ideia subjetiva, mas partindo da Escritura, nessas peças espalhadas pelo texto bíblico. E quando a gente juntou, a gente pode chegar a essa conclusão. A origem, a igreja é uma reunião de pessoas que acreditam no mesmo Deus, têm uma mesma doutrina, busca viver em fraternidade, santidade, pureza, auxiliando, ajudando uns aos outros. Uma vez que eu entendo o que é a igreja, a ideia de igreja, eu vou começar a olhar
para a Escritura e para a história e começar a ver aonde esses conceitos, essas características, elas são aplicáveis e quem iniciou e idealizou esse tipo de fraternidade, esse tipo de reunião, esse tipo de ajuntamento de pessoas. Então vamos ver. Continuando naquele mesmo slide, vai estar escrito assim, ó, tendo em vista, o segundo passo é analisar sua origem. Bom, entendemos o conceito, a origem. Quem começou com isso? A resposta é Deus. Foi Ele quem idealizou e começou com esse modelo, que foi tomando contornos bem distintos no curso do tempo. Vamos analisar. Volta aqui para mim. A igreja, essa ideia de reunir pessoas com uma mesma fé, para falar sobre esse Deus, para crescer, conhecer melhor esse Deus, para que esse conhecimento gere práticas de amor, de santidade, de purificação, de auxílio mútuo. Essa ideia, ela veio de Deus. Deus que construiu essa ideia de pessoas que se reúnem, que se juntam para amar, para conhecer, para cultuar a Deus. Deus estabeleceu a ideia de igreja. E essa ideia de igreja, ela tomou contornos distintos na história. Ela teve um início, que a gente vai ver, e ela foi tomando formas algumas vezes mais sofisticadas, por causa dos propósitos que nós vamos estudar. Então veja, essa reunião, o que é muito importante, essa reunião, esse ajuntamento de pessoas para conhecer, para adorar a Deus e para se ajudar, veio de Deus. De Deus. Então Deus estabeleceu a igreja e você vai perceber que Deus estabeleceu a igreja em todos os formatos que nós conhecemos durante a história. Então veja só, o primeiro aspecto, a percepção que nós podemos olhar de uma maneira bem rudimentar, bem inicial, é no princípio, Deus, Adão e Eva. Veja, em Gênesis capítulo 3, verso 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Então a gente está escrito aí, parece ser habitual a presença de Deus. Em outros momentos Deus ensinou e direcionou Adão. E aqui, nesse princípio, o que nós temos? Nós temos um ajuntamento. Opa, ela tem a característica, tem um ajuntamento, uma reunião de pessoas. Que pessoas que eu tenho? Olha, eu tenho a pessoa de Deus, eu tenho a pessoa de Adão, eu tenho a pessoa de Eva. E o que acontecia quando eles se reuniam? Olha, eu tenho ensinamento, eu tenho comunhão, eu tenho adoração, eu tenho disciplina, eu tenho direcionamentos, mandamentos. Então eu tenho algo muito parecido com a ideia de igreja, que é uma reunião de pessoas com o propósito de se relacionar com Deus e também de auxiliar-se. Então veja só, essa ideia de Deus ter comunhão com pessoas, de se unir, de reunir pessoas em seu nome, já foi uma ideia desde o princípio. Deus criou o homem não para que ele vivesse isolado de Deus. Deus criou o homem para ter comunhão com ele. E essa é uma ideia muito basilar, uma ideia muito uma inicial do propósito da ideia da igreja, que é reunião para adorar, para conhecer, para santificar, para amar a Deus e amar uns aos outros. E é o que a gente percebe no princípio. Então a ideia de igreja, você não pode pensar, poxa, a igreja surgiu há 1000 anos, a igreja surgiu há apenas 2000 anos, a igreja surgiu com um templo que foi construído no Egito, ou na Babilônia, ou na Grécia, ou entre os sumérios. Não, a ideia de igreja, da sua essência, ela partiu desde o princípio, quando Deus, ao criar o ser humano, não o abandona, nem o joga à mercê da sua própria sorte, mas se reúne com ele, promovendo um culto. Então imagine só, Adão, Eva com Deus, tendo uma reunião, ouvindo a voz dele, adorando, agradecendo, exaltando, sendo ensinados. É muito parecido com o significado de um culto, que as pessoas vêm se reunir para se encontrar de uma maneira mais intensa com Deus, para ouvir a sua voz, para serem edificados, para serem abençoados, para agradecer, para adorar a Deus.
ok? O cenário é diferente, mas a dinâmica é muito próxima, é muito parecida. Então a origem disso tudo, da ideia de igreja, de se reunir nesses propósitos, está desde o princípio e foi estabelecido por Deus. Então a ideia inicial começa aqui, com Deus, Adão e Eva. Um segundo passo que nós vamos perceber esse gene de igreja se desenvolvendo, desse propósito acontecendo, é com a família, que a gente percebe essa ideia claramente de igreja, mas a igreja no âmbito familiar. Acompanhe comigo. É possível verificar a existência de uma igreja familiar em Gênesis, onde se reúnem para adorar e prestar culto e oferendas a Deus. Se tratava de um culto familiar em uma igreja, entre parênteses, ajuntamento, reunião, que estava na casa de Adão. Olha que interessante, acompanhe esse texto comigo, em Gênesis capítulo 4, verso 3 e 5, ao 5. Aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se fortemente e descaiu-lhe o semblante. Só até aqui. Veja que interessante, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma família que ela conhece Deus. Adão compartilhou a respeito de Deus com os seus filhos. A existência de Deus não era um mistério para Abel e Caim. A respeito da necessidade de ter um contato com Deus não era um mistério para Abel e Caim. E foi algo que, a maneira que o texto constrói, ao cabo de dias, olha, quando chegou o tempo, quando eles estavam preparados, quando eles foram instruídos, ou numa data que eles estabeleciam para fazer oferendas a Deus, eles foram já instruídos, eles foram preparados para esse culto. Olha, a ideia, Adão, Eva, Abel, Caim, já todos amadurecidos, já todos com uma idade de uma consciência, reuniram e falaram, olha, amanhã, por exemplo, apenas uma especulação para montar esse cenário. Amanhã vai ser o dia de nós apresentarmos ofertas a Deus. Amanhã vai ser um dia de nós cultuarmos a Deus. Amanhã vai ser um dia de nós adorarmos a Deus. Ok? Ok. Então cada um prepare a sua oferta. Foi Abel, foi Caim e apresentaram oferta. Eles se reuniram para adorar a Deus, para prestar culto a Deus, para oferecer sacrifícios a Deus. E o que é isso? Isso é exatamente o que a igreja faz. É exatamente uma liturgia, um culto a Deus. Então nós percebemos que essa ideia de adorar, de prestar culto, de oferecer sacrifícios, de conhecer a Deus, de adorar a Deus, de ter uma unidade de mútuo auxílio, ela está aqui em Gênesis. É interessante que no Novo Testamento, eu fiz questão de escrever na igreja que estava na casa de Adão, porque no Novo Testamento nós vamos ler várias vezes a Escritura dizendo, a igreja que está na casa de fulano, de Priscila, na casa de Áquila, na casa de alguém lá em Roma, igrejas que estão em casas. Ou seja, quando a gente fala de uma igreja, a gente tem que tentar desconectar a ideia de estar preso a um imóvel, e entender que a igreja é mais uma questão de um propósito que pode ser realizado dentro de um imóvel específico, mas não é porque na minha casa eu estou me reunindo para cultuar a Deus e que tem essa ideia de adorar a Deus, que lá não é igreja. Essencialmente falando, essa reunião na minha casa, na sua casa, um culto no lar, aquilo é uma igreja. Por quê? Porque a igreja não é e não está presa a um imóvel. Igreja significa uma reunião de pessoas. Igreja não tem a ver com um endereço, rua, CEP, número, cidade, país. Não. Igreja tem muito mais a ver com uma unidade, com uma reunião, com um ajuntamento, com um grupo de pessoas que se reúnem, que se juntam para adorar e que fazem parte de uma comunidade. Para quê? Para glorificar e crescer na graça de Deus. Então a igreja, ela é percebida inicialmente na onde? Na família. A família era a igreja.
A família, ela se reunia como igreja para adorar a Deus. Então, quando nós falamos da origem, é uma origem divina que foi desenvolvendo e foi passado isso para a família. Em Gênesis capítulo 18, verso 19, diz: porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Então é possível perceber que Abraão iria ensinar sobre Deus e como ter um relacionamento com ele. A quem? Aos seus filhos. Esse texto, Gênesis fala: olha, eu sei que Abraão, ele vai ensinar a sua casa sobre mim. Agora, ensinar sobre Deus não é uma tarefa que se faz em um dia, em uma hora, em um evento único. É uma tarefa que leva tempo. É uma tarefa que leva vários encontros, várias reuniões. Então havia na casa de Abraão um momento de se reunir para quê? Para falar de Deus, para aprender sobre Deus, para orar a Deus, para procurar estar mais próximo de Deus, para saber como se relaciona com esse Deus, para saber como se ouve a voz de Deus, para saber quais são os planos de Deus e o que Deus pretende fazer no futuro. E quando eu vejo essas imagens, essas ideias, e eu olho para os cultos de hoje em dia, é muito parecida a ideia de eu estou indo à igreja para quê? Estou indo à igreja para conhecer a Deus, para saber como se relacionar com Ele, para saber o que Deus pretende fazer no futuro, para saber o que Deus espera de mim, para saber o que é certo, o que é errado, para agradecer, para adorar, para conhecê-lo. Então a ideia, a Escritura está mostrando, olha que o germe, o gene, a genética, aqui a base da igreja, e a ideia e o propósito da igreja, revelados e manifestados aonde? Na família. Então o propósito inicial de Deus é que a igreja fosse uma igreja familiar por excelência. É a ideia essencial de Deus. Cada família é uma igreja, cada família é um ajuntamento de pessoas que procuram me conhecer, que procuram falar sobre mim, que procuram ser santos, ser puros e desenvolver esse conhecimento e esse relacionamento comigo. Família essencial. Mais à frente nós vemos Jó. Jó também num período, provavelmente nesse período patriarcal, ele vai demonstrar o quê? Essa essência de igreja na sua própria casa. Jó capítulo 1, verso 5 diz: sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava. E se levantava de madrugada e oferecia holocausto, oferecia sacrifício segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Aqui percebemos que Jó oferecia sacrifícios a Deus, que seguramente ensinava e falava de Deus para a sua família. Então, a Escritura mostra mais uma vez essa ideia, esse cenário de igreja na casa de Jó. Jó era um homem que amava a Deus, que procurava conhecer a Deus, que procurava viver de maneira agradável a Deus, que procurava um relacionamento com Deus, que procurava seguramente compartilhar desse Deus com a sua família, porque isso é natural, uma pessoa que ama a Deus, que tem essa consciência de Deus, compartilhar especialmente com a sua família. E oferecer sacrifícios, que no futuro vai ser uma atribuição específica de um sacerdote. Então Jó, ele está oferecendo sacrifício, ele está sendo sacerdote na sua casa. Olha que visão de igreja maravilhosa na casa de Jó. Então a origem é algo de Deus que começou. Deus, Adão, Eva, foi passando ali pela família, se tornando algo muito familiar, que vai sendo percebido na família do próprio Adão, na família de Jó, na família de Abraão, e nós vamos perceber isso também aonde? Na família de Noé. Veja só no slide, Gênesis capítulo 8, verso 16 e verso 20, e no capítulo 9, verso 1, 8 e 9. Deus disse: sai da arca tu, e a tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos, contigo. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou
de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocaustos sobre o altar, novamente tendo uma atitude, um comportamento sacerdotal, de oferecer sacrifícios diante de Deus. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco e com a semente depois de vós. Então é possível uma reunião em família, de adoração, de ensino e de comunhão com Deus. Então esses momentos aqui registrados em Gênesis, eles dão para nós uma ideia de um culto até moderno, uma reunião com a presença de Deus, onde há uma instrução, ensinamento, comunhão, adoração, oferta de sacrifício, e a gente então consegue perceber essa reunião, que a gente poderia claramente dizer: olha, aqui é a igreja na casa de Noé, olha a igreja ali, olha a igreja, olha a reunião com propósito de conhecer, adorar a Deus, de glorificar, de ser santo, de ser puro, de ter um pacto com Deus, de ter uma aliança com Deus, de ter um concerto com Deus, de viver para Deus. Olha só, o ajuntamento com propósito, igreja. Então nós vemos esse desenvolvimento da igreja, que à medida que as pessoas vão se desenvolvendo, vão se multiplicando, a ideia de igreja, ela pega esse contorno muito familiar. A igreja de Deus, ela é estabelecida, ela é percebida no âmbito familiar. E dentro do âmbito familiar tem as suas ovelhas negras, tem os seus hereges, tem os seus rebeldes, tem os seus obedientes, tem os seus desobedientes, tem os seus fiéis, tem os seus infiéis, tem os mais dedicados, menos, tem o seu sacerdote, tem quem não é. Então dentro da família a gente consegue perceber esse aspecto espiritual forte dentro da família. E meus irmãos, nós devemos entender que a ideia familiar, ela ainda é muito importante. A igreja familiar, ela é muito importante. A gente vai ver isso no decorrer do desenvolvimento, que a ideia de Deus sempre foi que a família fosse a base espiritual, que fosse a igreja por primazia. Paulo vai falar que aquele que quiser ser bispo, pastor de uma igreja, primeiro deve governar bem a sua própria casa, ou seja, deve ser um bom sacerdote, deve ser um bom líder da igreja que está dentro da sua própria casa, porque se não sabe ensinar, se não sabe governar, se não sabe conduzi-los à adoração, se não sabe conduzi-los à fé, se não sabe conduzi-los ao temor, se não sabe instruí-los e levá-los à comunhão com Deus, como que fará isso em um nível maior, com pessoas desconhecidas? Ou seja, ambiente familiar, a igreja familiar. Então, quando a gente pensa em eclesiologia, eu pelo menos acredito que a gente não pode estar preso nem refém a um imóvel. O imóvel, ele tem o seu aspecto, tem o seu propósito, as suas características, mas a igreja vai muito além do significado do imóvel, por assim dizer. E nós percebemos isso na sua origem, com Adão, Deus, Eva, com as famílias, e nós vamos perceber isso mais ainda, tá bom? No próximo slide nós temos uma imagem muito interessante, que são um altar, né? Isso é uma representação de como seria um altar familiar, que haveria na casa de pessoas, como havia no caso de Noé e possivelmente de Adão também. E essa é uma imagem também, uma ilustração, né? Claro, uma ilustração dessa reunião de Noé e sua família com Deus, adorando a Deus, oferecendo um sacrifício a Deus, ouvindo as direções, tendo uma aliança, um pacto com Deus. Então essas são algumas imagens de como isso era feito. Nós percebemos no decorrer, né, à medida que nós lemos a Escritura, vemos o desenvolvimento da Escritura, da revelação de Deus, que essas oferendas, esses sacrifícios apontavam para Cristo Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Então tudo isso aqui tem uma ideia, um símbolo, ainda que como uma sombra, ainda que de uma maneira imperfeita e de uma maneira não absoluta, mas apontam tudo para aquilo que Deus haveria de fazer e de revelar. Tá bom? Então essas são algumas imagens, e no próximo slide nós continuamos ainda com essa ideia, dizendo que a ideia de comunhão com Deus, adoração, culto e edificação é primeiramente delegado ao núcleo familiar, e outras ferramentas foram
se desenvolvendo para auxiliar e expandir a visão da família a toda a sociedade, de tal maneira que a igreja, como instituição específica, terá uma essência e uma ideia familiar. Então veja que essa ideia de, poxa, igreja de família, ela não vai perder essa essência. Ela vai expandir, vai receber novos contornos, mas a essência familiar da igreja, esse propósito de unidade, de proximidade, de vinculação, ela vai expandir. À medida que a humanidade vai se multiplicando e vai se desenvolvendo, Deus vai desenvolvendo formas de pegar essas várias famílias que se desconectaram, que perderam uma certa unidade, agregando-se em quê? Em esse formato de igreja. Mas por isso que é tão importante. Por quê? Porque a família, como núcleo da igreja, ela é a base e no futuro ela se torna uma forma de referência para que a igreja possa ser plena, possa ser consolidada. Então, além disso, é importante destacar que na eternidade a igreja terá uma roupagem de família. Hebreus capítulo 2, verso 11 e 13 diz: porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, falando de Cristo, chamando de irmãos. E outra vez, porém neles a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim, e aos filhos que Deus me deu, uma imagem absolutamente familiar. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 18, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Em Romanos, capítulo 8, verso 15 e 16, porque não recebeste espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, a ideia de igreja, de reunião, tanto no Novo Testamento quanto na eternidade, vai ter esse perfil familiar. Por quê? Porque a ideia essencial dessa reunião não é meramente acadêmica, não é meramente de uma questão econômica, mas é uma questão mais íntima de trazer unidade, de harmonia às pessoas. Então, essa ideia familiar é uma ideia absolutamente bíblica que faz parte do ideal de igreja. Até aqui o que nós vimos? Nós vimos que essa ideia de reunir pessoas para serem edificadas, para conhecerem sobre Deus, para saberem como se relacionar com Deus da maneira correta, para edificar uns aos outros, foi uma ideia que Deus estabeleceu, que Deus desenvolveu com Adão e com Eva. É uma ideia que foi desenvolvida no âmbito familiar, como nós vimos, percebemos essa igreja lá em cada casa, em famílias, e nós vamos ver agora um outro passo que vai ser tomado no que se refere à igreja, um outro passo que é um desenvolvimento bem interessante, e é o quê? O item C, período mosaico, o estabelecimento de um centro de adoração e de ensino. Segundo as Escrituras, no período anterior à lei, a forma de culto, ensino, adoração estava mais ligado à família, mas com a vinda de Moisés, Deus estabelece um local de adoração e oferta de sacrifícios. Se tornou restrita aos sacerdotes. Lembra que a gente falou? Noé oferecendo sacrifícios, Jó oferecendo sacrifícios, Abel e Caim oferecendo sacrifícios. Isso aí começa a ficar restrito a quem? Ao sacerdote, é uma função sacerdotal, que era exercida antes. Algumas festas eram institucionais e surgiram centros de ensino. Ressalta-se que não dispensava nem substituía a família no propósito de ensinar sobre Deus e sua verdade, pois a própria lei mosaica assim determinava. Veja só, na lei, em Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7 diz: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentando em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Aqui a lei reforça o culto familiar, isto é, a reunião, a igreja familiar. Então aqui, nesse texto, o que nós vemos? Bom, Deus está estabelecendo um novo centro
de adoração. Mas esse novo centro de adoração, preste bastante atenção, ele não vai substituir e aniquilar o propósito espiritual, o propósito eclesiástico, por assim dizer, da família. Ainda permanece. Você vai entender isso de uma maneira clara quando eu te mostrar uns mapas daqui a pouco. Mas guarda isso em mente. A lei fala, olha, vocês vão aprender essas palavras e vocês vão ensinar essas palavras aos seus filhos, vocês vão falar, vocês vão ser os mestres, os pastores da sua família, os líderes espirituais da sua família, ensinando, instruindo, advertindo, orientando, disciplinando. Vocês vão ser esses pastores na casa de vocês. Então a lei de Moisés, ela vai trazer um centro, mas não exclui a família como um centro espiritual, individual, familiar e privativo ali para cada família. Agora, em Deuteronômio 16:16, diz: 3 vezes ao ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos, porém não aparecerá vazio perante o Senhor. Na próxima imagem, próximo slide, temos a imagem do tabernáculo. Essa imagem é uma foto retirada ali em Timna, em Israel, no deserto do Negev. É uma réplica de tamanho real do tabernáculo, de acordo com as instruções percebidas na lei de Moisés. E no cenário é praticamente esse também, que é o local onde os israelitas ficaram até realmente entrar ali na terra de Canaã. Esse tabernáculo, ele se tornou um centro de adoração. Esse texto que eu acabei de ler a vocês, ele diz a respeito de convocações. Aqui nessa época do deserto, todo mundo morava ao lado do tabernáculo, mas quando eles entraram na terra de Canaã, esse tabernáculo deveria ficar em alguns lugares específicos. Por isso que está escrito: virá perante o Senhor no local em que ele escolher, onde o tabernáculo for montado, porque esse tabernáculo que aparece a você, ele era desmontável. Então, onde ele for montado, você vai ter uma convocação e as pessoas de toda a nação irão até lá, ok? Então, repetindo, quando o tabernáculo foi feito, que estava no deserto, como essa imagem reflete para vocês, apresenta a vocês, todo mundo vivia junto. Mas depois que a terra de Canaã foi conquistada, cada um foi morar num local diferente de acordo com a divisão que Deus trouxe para cada um. Regiões foram separadas pelas tribos. Só que só tem um tabernáculo. Esse tabernáculo ficaria em um local escolhido. E aí, algumas vezes ao ano, como está escrito ali no texto, todas as pessoas deveriam se reunir e estar no local onde esse tabernáculo estaria, para celebrar algumas festas. E essas festas tinham um propósito muito forte de ensino. Você vivia uma festa agradecendo, adorando, oferecendo sacrifícios, mas o grande propósito disso tudo era que a mensagem daquela festa pudesse entrar na mente e no coração das pessoas e pudesse trazer instrução às pessoas de quem Deus era, do que Deus tinha feito, das suas obras, do seu caráter, da necessidade que o ser humano tem dele, de um relacionamento com ele. A principal ideia era essa, era embutir na mente das pessoas a ideia, uma mensagem, ok? Então nós temos esse tabernáculo. E a Escritura vai chamar, como está escrito no próximo texto, disso de congregação. Veja só, durante o período em que o povo viveu no deserto, inclusive foi chamado de congregação, que é o mesmo termo para igreja. Vejamos, Atos 7:38. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com vossos pais, o qual recebeu as palavras da vida para nolas dar. Então, nós vemos que essa congregação que se reunia no deserto, essa nação que estava reunida no deserto, esse pessoal que se reunia, eles eram chamados de igreja, de congregação de Deus, de reunião. Por quê? Porque tinham as mesmas características, pessoas reunidas para adorar, para conhecer e para auxílio mútuo, propósitos e a essência de uma igreja. Continuando no slide, diz: ainda no período mosaico, mas
na época do Templo de Jerusalém, notamos com clareza essa instituição com fins de fraternidade, edificação e adoração. Salmo de número 122, do 1 ao 4 diz: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, aonde sobem as tribos do Senhor, com testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Então notamos e reafirmamos que no período mosaico, o que conhecemos como igreja local era percebido no âmbito familiar, e no centro de culto, reunião, primeiro o tabernáculo de Moisés e posteriormente o templo de Salomão. Então, a imagem que aparece no próximo slide é o templo de Salomão. Aqui a gente já começa a ter uma imagem mais próxima do que a gente pensa que é a igreja. Porque falar em igreja, a gente olha para essa imagem do templo e fala, opa, agora sim, você está falando de igreja de verdade. Porque antes disso, as ideias eram estranhas. Falar de igreja no âmbito familiar é um negócio estranho. Falar de igreja no âmbito do tabernáculo, um pouco melhor. Mas a verdade é que a igreja, dentro da sua essência, ela é percebida. Ela é percebida e vista nesses ambientes. A família é um local para muitas coisas, e também um local de uma igreja. A família tem esse aspecto eclesiástico, de ter um sacerdote, de ter uma pessoa que vai ensinar, que vai orientar a adoração, que vai trazer espiritualidade, que vai trazer proximidade e ensino sobre quem é Deus e como se relacionar com Ele. A lei trouxe um desenvolvimento aonde as pessoas se reuniam algumas vezes ao ano para celebrar essas festas, e aquelas festas que a gente leu em Deuteronômio 16 são as mesmas que vão ser celebradas, mas agora no Templo de Salomão, nessa imagem que aparece a vocês, que é um centro de adoração. E no próximo slide, na próxima imagem, eu quero mostrar para vocês e fazer vocês entenderem algo muito importante. A imagem mostra um mapa de Israel. Os dois são mapas de Israel, eu coloquei duas vezes aqui apenas para facilitar a sua visão. E é o seguinte, essa parte azul do mapa à esquerda é o Reino Unido de Israel, ou seja, Saul e Davi. Tudo isso aqui era o reino de Israel, na época de Davi e Saul. E nós temos aqui, na época de Saul e Davi, nós não temos o templo ainda, porque o templo vai ser construído por Salomão, então é um pouco depois, tá? E aqui nós temos o que? Essas três setas, são os lugares onde o tabernáculo de Deus foi montado, em Gibeão, em Siló, em Jerusalém, são lugares onde o tabernáculo foi montado. Só que você tem que entender que o tabernáculo era um só. Então temos três lugares, mas não eram três lugares que ele estava, não tinha réplica. Olha, monta um tabernáculo aqui na minha cidade. Não, monta um lá na sua cidade também. Não, era um só e não tinha réplica nenhuma disso, era um único tabernáculo, certo? Ok. Presta atenção comigo, nota comigo. Imagina esse território, aqui é uma nação, é um país, esse território em azul, para que você consegue perceber bem, é um país de quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância, que na época de Davi, que na época de Saul, que na época de muitos personagens bíblicos, o meio de transporte eram apenas animais, não tinha nada ali de tecnológico, o transporte era animal. O que isso significa? Significa que eu tenho apenas um centro de adoração, um só, preste atenção, tem apenas um centro de adoração, e esse centro de adoração poderia estar em Siló. Então imagina só, foi montado o tabernáculo em Siló, ou Shiló, tem lá o tabernáculo, certo? O resto de todas as outras cidades de Israel não tinha um centro de adoração. Não tinha um local de adoração. Por quê? Porque só tinha um, que era o tabernáculo, e estava numa outra cidade. Imagina só, onde que está o tabernáculo? O tabernáculo está a 200 quilômetros de distância, está a 50, a 70, a 150 quilômetros de distância. É uma semana de viagem, 2 dias de viagem, um mês de viagem.
As pessoas não iam toda semana no tabernáculo. As pessoas não iam todo dia no tabernáculo. As pessoas não iam nem todo mês no tabernáculo. As pessoas iam poucas vezes ao ano no tabernáculo. E aí eu pergunto para você, ok, se as pessoas elas iam a poucas vezes ao ano ao tabernáculo, onde que as pessoas aprendiam sobre Deus? Aonde que as pessoas aprendiam a orar? Aonde essas pessoas aprendiam sobre as histórias de Deus, os feitos de Deus? Aonde essas pessoas aprendiam a respeito do que era certo e era errado? Aonde essas pessoas aprendiam a oração? Aonde essas pessoas aprendiam a adorar a Deus, a louvar a Deus? Aonde? Em casa. Família. A família, ainda no período mosaico, no período de Davi, de Salomão, a família ainda é o principal centro eclesiástico, é o mais intenso, por assim dizer. O principal, seguramente ali, falando de questão, era o tabernáculo, era o templo, mas notamos na família o mais intenso trabalho de edificação e de instrução. Família. Por quê? Porque eu só tenho um templo. Não é como hoje em dia, em uma cidade, tem dezenas de templos. Em uma cidade, há dezenas, se não centenas de igrejas, de templos, onde a pessoa pode se reunir, pode aprender sobre Deus, orar, adorar e exercer tantos serviços eclesiásticos. Nesta época, tinha uma só. O trabalho mesmo, intenso, diário, de adoração, de louvor, de comunhão, de instrução espiritual era feito aonde? Em casa. Por isso, a gente não pode desprezar a família como tendo também essa ideia e essa perspectiva eclesiástica. Poderíamos dizer, a minha casa é a minha família. Como disse Josué, o servo de Deus, eu e minha família serviremos ao Senhor. Josué, Caleb, eu e minha família serviremos ao Senhor. Pronto. Nós temos na Escritura essa ideia. A minha família vai servir ao Senhor. A minha família é uma igreja. A minha família se reúne para adorar a Deus. Existe uma igreja em minha família. Então, a ideia e o desenvolvimento, até aqui, porque daqui para frente as coisas vão mudar. E você vai ver isso na próxima aula. Mas até aqui, o ponto central de edificação, de crescimento espiritual é absolutamente a família. O templo tem a sua relevância, tem a sua importância, mas ainda está muito longe para muita gente. A vida com o templo é para poucas pessoas, apenas para quem está vivendo naquela cidade, onde o tabernáculo era montado, ou em Jerusalém, onde tinha o templo. Fora daqui, ainda não tem um centro e era dependente muito da família. Enfim, finalizando, a origem da igreja é uma origem divina, porque a igreja ela tem mais a ver com um propósito do que uma estrutura física, por assim dizer. A igreja tem mais o propósito de reunir, para adorar, para conhecer, para amar a Deus, para ter comunhão com Deus, para que um povo que deseja servir a Deus possa estar unido e possa se ajudar e se fortalecer. E essa ideia foi implantada inicialmente na família e a gente percebeu isso até que o tempo foi desenvolvendo, a nação foi desenvolvendo, os tempos foram passando e Deus trouxe então alguns centros de adoração. Mas a família ainda tem o grande protagonismo na edificação e na percepção, na imagem de igreja. Porque se você for olhar nesse tempo, ainda nesse contexto, poxa, eu tenho Jerusalém, eu tenho Shiló, eu tenho Gibeão, eu tenho esses lugares onde o tabernáculo e o templo estavam. Tá, mas e no dia a dia? Aonde a gente adora a Deus? Na minha família. No dia a dia, onde eu aprendo sobre Deus? Na minha casa. No dia a dia, onde eu aprendo a orar? Com a minha família. No dia a dia, onde eu tenho edificação espiritual? Na minha família. Então você tem que guardar isso no coração. Propósito inicial e essencial de Deus, de igreja, é na família. E isso é essencial, isso é importante.
o tabernáculo é importante? Com certeza, e tem propósitos maravilhosos. O templo também tudo vem de Deus. O tabernáculo veio de Deus, o templo veio de Deus, a ideia de igreja familiar veio de Deus, mas isso foi se desenvolvendo para auxiliar a família, nunca para substituir a família. Ok? Bom, então na aula de hoje você aprendeu a origem da ideia da igreja e como isso foi estabelecido pelo próprio Deus em seu relacionamento com Adão e Eva, e isso passou para a família de Adão, para as outras famílias, foi reforçado e foi percebida essa ideia de igreja na família, e mesmo com o tabernáculo, tendo um centro de adoração para auxiliar essas famílias, né? Porque você vai no tabernáculo, você vai no templo, você aprende mais, volta para a tua casa e edifica e continua esse trabalho familiar. Então a igreja, essa ideia de reunião é percebida especialmente na família e posteriormente de maneira mais institucionalizada no tabernáculo e no Templo de Salomão. Espero que você tenha aprendido, tenha percebido e tenha notado essa dinâmica e esse propósito maravilhoso de Deus com a igreja institucionalizada e familiar. Então Deus te abençoe, te aguardo em nosso próximo estudo. Até lá!